Vamos dar uma espiada como é que está São Paulo pelo ar. Nosso helicóptero sobrevoa agora aqui a região da Zona Norte de São Paulo. E o que a gente vê é o Shopping Center Norte fechado, sem nenhum movimento, portas fechadas. Foi uma determinação do governo do estado de São Paulo. E por falar nisso, nesse exato momento, o governador João Dória dá início a mais uma coletiva e a gente vai acompanhar agora. Registrar a presença do prefeito Bruno Covas, mais uma vez aqui ao nosso lado, prefeito da capital de São Paulo. Repito, todas as ações que temos feito ao nível do estado, elas são compartilhadas com a prefeitura e a prefeitura também compartilha as suas ações com o governo do estado de São Paulo na área da saúde, na área do transporte, mobilidade e outras medidas vinculadas à crise do coronavírus. Também ao nosso lado o secretário de saúde do estado de São Paulo, José Henrique German, e o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Davi Wipp. Estão também presentes aqui, ao lado, acompanhando, Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo do estado de São Paulo, Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos, João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, General Campos, secretário de Segurança Pública, Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Vinícius Lumer, secretário de Turismo, Coronel Nivaldo, secretário de Administração Penitenciária, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Kleber Mata, secretário de Comunicação, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Bom, a gente está acompanhando aí o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciando quais são os profissionais que contribuem aí, que integram, na verdade, o Comitê para a Crise do Coronavírus. E a gente tem aí expectativa de que novas medidas sejam tomadas, até para conseguir frear, frear essa queda na economia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e uma ascensão positiva no combate contra o Covid-19. Ao lado do governador João Dória, o prefeito Bruno Covas, que também vai falar, e o secretário de Saúde, José Henrique German. Lembrando que já foi anunciada a ampliação, a entrega de medicamentos, os fechamentos dos shoppings até o final do mês de abril. E aqui na capital, cerca de 1.000 farmácias que vão passar a distribuir e também a vacinar a população do estado, aliás, aqui da cidade de São Paulo. A gente volta então a ouvir o pronunciamento do governador João Dória. Mínima de empregos e oportunidade de renda para milhões de brasileiros, e nós temos que fazer esse enfrentamento juntos. Não há hipótese de fazer este enfrentamento de maneira isolada, separada, ou utilizando mecanismos ideológicos, partidários, sectários. Temos que estar juntos para vencermos essa guerra. E a imprensa brasileira, particularmente aquela que tem acompanhado diariamente os informes, tem sido extremamente correta. Eu queria cumprimentá-los, pois um dos fatores primordiais nessa guerra é a informação transparente, objetiva, bem analisada e bem apresentada à população. Quero também, e faço isso em nome do Bruno Covas, oferecer a nossa solidariedade aos profissionais de saúde da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, profissionais que atuam no setor público e no setor privado. O enorme sacrifício, o esforço desses profissionais, Bruno, secretário José Henrique German e Davi Wipp, tem sido exemplar. Eu diria, nos emocionado, inclusive, a forma com que esses profissionais têm atuado, superando horas de trabalho, dificuldades, cancelando suas férias, cancelando as suas licenças e atuando não só com a sua habilitação, o seu conhecimento, mas também de forma humanitária para proteger vidas e salvar vidas. Portanto, a todos que estão no sistema de saúde público e privado no estado de São Paulo, muito obrigado. Sei que, além de falar em nome do Bruno Covas, falo também em nome de 46 milhões de brasileiros de São Paulo, agradecendo a vocês pelo trabalho que estão realizando e pelo trabalho que ainda vão realizar. Também tenho que fazer, e de novo faço ao lado do Bruno Covas, um agradecimento a todos os profissionais de segurança pública. Primeiro, aqueles do âmbito público, a Guarda Civil Metropolitana do município de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, agentes do Sistema Prisional do Estado de São Paulo também. Muito obrigado a todos vocês, e eu tomo a liberdade de incluir aqui também os profissionais de segurança privada de empresas que atuam aqui em São Paulo, aos seus dirigentes e aos seus profissionais, que o nosso reconhecimento está sendo feito aqui mais uma vez a vocês
pelo trabalho, por também estarem se sacrificando a vida comum ao lado dos seus familiares, para estarem a postos, mobilizados para defender vidas, proteger patrimônio e proteger a população aqui no estado de São Paulo. A todos vocês também o nosso sincero agradecimento. Por fim, antes de apresentarmos as medidas, quero aqui fazer o meu gesto de solidariedade à China e ao povo chinês. A China foi o primeiro país a sofrer as consequências gravíssimas do coronavírus e o país se mobilizou para proteger, à medida do possível, os seus cidadãos, o seu povo, e nós somos absolutamente solidários à China e ao povo chinês, e eles têm demonstrado solidariedade a nós e a outras populações, notadamente na Europa, oferecendo condições, informações e equipamentos para ajudar outras populações. Não é justo que ninguém, quem quer que seja, aí a expectativa para o início possa fazer qualquer tipo dos novos anúncios que o governo do estado de São Paulo deve fazer agora em instantes com relação ao combate ao coronavírus e também as medidas que devem auxiliar não só a população, mas também todo o comércio da cidade, que vai passar por um período difícil nos próximos dias, em que foi feito o anúncio para que esses comércios fechem suas portas. O governo deve anunciar novas medidas também para ajudar a economia aqui da cidade. Vamos acompanhar. Não é diferente de outros países europeus, não é diferente de outros países na África, na América Latina, mas em especial aos de origem latina, que são matrizes de vários milhões de brasileiros que aqui estão, a nossa solidariedade também. Medidas que serão anunciadas hoje pelo governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Primeira medida, o reconhecimento do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, a partir de amanhã, sábado, dia 21 de março, com a publicação no Diário Oficial do Estado. Estado de calamidade pública decorrente das circunstâncias da epidemia do Covid-19. O objetivo desta medida não é gerar pânico nem pavor, mas gerar facilidades de ações do governo e dos municípios, dos 645 municípios do estado de São Paulo. Repito, não é para criar nem pavor, nem pânico, nem agravar a situação, é para permitir uma atuação mais correta, mais precisa e mais rápida, dado as características que o estado de calamidade pública permite ao poder público estadual e aos poderes públicos municipais. O decreto já foi assinado, será publicado amanhã e dispõe de medidas adicionais às demais medidas que nós já adotamos até o presente momento. E, repito, o decreto simplifica o processo de compras e contratações de serviços essenciais, tira qualquer burocracia e protege os gestores públicos dessas medidas, dando mais agilidade e rapidez ao governo neste enfrentamento. Quero repetir o que temos dito ao longo de todos esses dias. Na verdade, nós estamos fazendo encontros com a imprensa nos últimos 17 dias, que todo dia é um dia de agonia, é um dia de dificuldade, mas é um dia de enfrentamento e de decisões. Bruno Covas e eu não hesitaremos em tomar todas as medidas que forem necessárias para proteger vidas de brasileiros em São Paulo, vidas dos que não são brasileiros, mas vivem em nosso estado, vida de todos indistintamente, crianças, adultos, pessoas idosas. É o nosso dever e a nossa obrigação protegê-los. E todas as medidas que tivermos que adotar, revisar, ampliar e muitas vezes endurecer, nós adotaremos aqui sem nenhuma hesitação, mas faremos isso baseado em dados, em fatos, em circunstâncias. Não precipitaremos medidas, mas faremos que elas sejam amparadas por informações que vêm da área da saúde, da área de segurança pública, para proteger os brasileiros de São Paulo e salvar vidas, que é a nossa prioridade absoluta. Segunda medida, suspensão das atividades de serviços públicos estaduais não essenciais a partir de segunda-feira, dia 23 de março, até 30 de abril de 2020. Quais são esses serviços públicos de ordem estadual? Bruno Covas também fará uma intervenção e falará sobre as atividades no âmbito da Prefeitura de São Paulo, logo na sequência. Portanto, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, estarão fechados o zoológico, o Zoo Safari e as 102 unidades de conservação
de todos os parques estaduais do Estado de São Paulo, sob gestão do governo do Estado de São Paulo. Isso inclui o Parque Ecológico do Tietê, o Vila Lobos, o Horto Florestal, o Jardim Botânico, o Parque da Água Branca e todos os demais parques florestais, inclusive o primeiro parque já concedido ao setor privado, que é o Parque do Horto Florestal de Campos do Jordão. Igualmente será fechado a partir de segunda-feira, dia 23, até o dia 30 de abril de 2020, e todas as datas poderão ser revistas, se necessário, para diminuir ou serem ampliados, e isso nós comunicaremos oportunamente. Também serão fechados na segunda-feira equipamentos esportivos, como os complexos do Ibirapuera e o Babi Barione, ambos aqui na capital de São Paulo. Poupa Tempo Detran e Junta Comercial do Estado de São Paulo também serão fechados na segunda-feira, porém, o atendimento à população vai prosseguir, serão feitos através de serviços online, e-mail e telefone, inclusive com plantões. As pessoas não devem ficar preocupadas, o atendimento à população não será interrompido, apenas deixará de ser presencial, e teremos estrutura para o atendimento correto, sereno, equilibrado e prestativo à população a partir de segunda-feira, dia 23. Também recomendo, não há necessidade de corrida a esses 3 órgãos no dia de hoje, no dia de amanhã, pois o atendimento será normal, apenas deixará de ser presencial. Também, outra medida na suspensão de atividades de serviços públicos no Estado de São Paulo, o encerramento dos cursos presenciais de qualificação do Via Rápida e do Novotec, até o dia 30 de abril. E, por último, o fechamento dos 15 escritórios regionais da Secretaria de Desenvolvimento Regional, igualmente até o dia 30 de abril. Finalizo com algumas informações complementares, mas também relevantes, antes de passar a palavra ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Fizemos um entendimento com a APAS, Associação Paulista de Supermercados, conforme já divulgamos ontem, para, a partir de segunda-feira, dia 23, repito, a partir de segunda-feira, dia 23, e peço que os veículos, por favor, destaquem isso para que não haja nenhuma incorreção na informação aos consumidores. Nos supermercados em São Paulo, o álcool gel será vendido a preço de custo a partir da segunda-feira, dia 23. E também tendo feito o acordo com a Abrafarma, Associação Brasileira de Farmácias, igualmente o álcool gel será vendido nas redes de farmácias. Nós aqui não estamos aplicando essa medida a farmácias que não fazem parte das redes de farmácias. As redes de farmácia venderão o álcool gel igualmente a partir de segunda-feira, dia 23 de março, a preço de custo, ou seja, a embalagem na sua capacidade, na sua gramatura, o preço será igual no supermercado e também nas redes de farmácias, reduzindo o custo e oferecendo condições de acessibilidade à população. Porém, o limite máximo de venda por pessoa, por venda, será de 2 frascos, com o objetivo de evitar o acúmulo, evitar os excessos e, com isso, prejudicar outras pessoas que queiram fazer a aquisição do álcool gel nessas condições. Isso foi fruto de uma negociação do governo do Estado de São Paulo com as 2 principais entidades que atuam na área supermercadista e também na área das drogarias. No tema das farmácias e supermercados, isso é válido, Bruno Covas, para todo o Estado de São Paulo, não apenas região metropolitana, mas para todo o Estado de São Paulo. Outra medida, nós estamos, em conjunto com o Bruno Covas, liberando oficinas de manutenção de veículos para que funcionem e ajudem as pessoas, empresas, incluindo ambulâncias, viaturas de polícia, motocicletas que atendem entregas de delivery, para que tenham serviço de manutenção. Isto não se aplica, quero deixar claro, a revendedores ou revendedoras de automóveis, mas sim às oficinas para que os veículos possam ser mantidos, de 2 rodas, 3 rodas ou 4 rodas, sejam ambulâncias, veículos de polícia, veículos da Guarda Civil Metropolitana, de sistemas de delivery ou de segurança privada, e a medida é válida em todo o Estado de São Paulo. Também determinando, já finalizando a nossa intervenção, segurança pública. Ontem nós tivemos a reunião do Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com a liderança do General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
ao lado dos comandantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, atenção reforçada em todas essas áreas e também no policiamento de rua e, em especial, de supermercados, farmácias, postos e unidades de saúde em todo o estado de São Paulo, inclusive com a utilização de helicópteros, drones e o sistema de inteligência da polícia. Por último, quero deixar aqui um registro na qualidade de governador do estado de São Paulo, para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, não há necessidade de corrida a supermercados, nem a farmácias. Nós estamos seguros de que não haverá desabastecimento. Nós montamos aqui, desde anteontem, um comitê executivo com os principais fornecedores de insumos na área de alimentos, na área de produtos de higiene e limpeza, e assim como no setor do agronegócio, incluindo proteína animal, não há nenhuma perspectiva de desabastecimento. Portanto, não há necessidade da população fazer corrida a supermercados, farmácias ou outros centros de venda de produtos de consumo para um estoque desnecessário. Comprem apenas aquilo que é necessário dentro do seu padrão e do seu bom senso. As demais medidas que regularão o estoque serão decididas pelo próprio setor privado de distribuição, seja em farmácias, seja em mercados. E finalizo com uma mensagem de carinho. Conviva, a partir de agora, conviva mais com sua família, com seus filhos, com seus pais, conviva com aqueles que fazem parte do núcleo mais importante da sua existência, que são aqueles da sua família. João Dória fez aí o reconhecimento do estado de calamidade pública aqui no estado de São Paulo, em decorrência das circunstâncias da epidemia do Covid-19. Né? Esse momento, enquanto ele está falando outras coisas, eu vou pontuar o que foi citado antes da palavra seguir para o prefeito Bruno Covas. Bom, a ideia não é gerar pânico, e sim ações mais atuantes, mais precisas, dadas as características que o estado de calamidade pública permite que o governo possa agir de maneira mais simplificada para poder, por exemplo, realizar compras e atuações que são mais essenciais, dando agilidade ao governo para tomar medidas essenciais. Então, a intenção não é gerar pânico na população, e sim poder proporcionar para o governo mais agilidade nas tomadas de decisões. Outra questão é a suspensão das atividades de serviços públicos não essenciais, né? Na ordem estadual, os zoológicos fechados, os parques vão permanecer fechados também. Isso inclui o complexo do Ibirapuera, o Poupa Tempo e o Detran vai permanecer fechado também já a partir de segunda-feira. O atendimento à população segue sendo online ou por telefone, ou seja, o funcionamento permanece somente via online e não presencial. Vamos ouvir agora o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ao governo municipal uma série de agilidades para poder tomar as decisões e para poder efetivar as decisões tomadas pelo secretariado, que tem se reunido diariamente para poder analisar os últimos dados e tomar as medidas cabíveis. Da mesma forma que o governo do estado, hoje também determinamos a partir de amanhã o fechamento de todos os parques municipais na cidade de São Paulo. Se imaginem o que é para um prefeito ter que determinar o fechamento do Parque Ibirapuera, cartão postal da cidade de São Paulo. Só que os parques, eles reúnem algo em torno de 200 mil pessoas por semana na cidade de São Paulo, e a gente observou ao longo dos últimos 3 dias um grande crescimento na frequência desses parques. A própria vigilância sanitária, que inicialmente era contrária ao fechamento dos parques, por serem ao ar livre, por terem nenhuma possibilidade, ou possibilidade bem menor e mais remota de contágio, a própria vigilância sanitária resolveu recomendar isso à Prefeitura de São Paulo, de forma que os 107 parques municipais, não apenas o Ibirapuera, o Parque da Aclimação, o Parque do Carmo, o Parque Trianon, todos os parques administrados pela Prefeitura também passam a estar fechados a partir de amanhã, da mesma forma que faz o governo do estado de São Paulo. Eu estava agora, governador, como mencionei no dia de ontem, lá em Parelheiros, entregando as primeiras 20 UTIs
que é o compromisso da Prefeitura de São Paulo. Serão ao total mais 490 leitos de UTIs aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos dobrar o número de UTIs, eram 505, vamos acrescentar mais 490 leitos de UTI e também anunciando as primeiras ações de transformação de alguns equipamentos em verdadeiros hospitais de campanha, leitos de menor complexibilidade. Serão 200 leitos lá no Pacaembu, então nós vamos adaptar o estádio do Pacaembu, isso já foi conversado junto com o novo concessionário, para poder adaptar esses 200 leitos de observação, para poder esvaziar e para não ter nenhuma grande correria aos hospitais. Então, leitos de observação, 200 que devem ficar prontos em até 2 semanas lá no Pacaembu e mais 1.800 lá no AMB. Então, serão ao total mais 2.000 leitos de baixa complexidade que o município oferece nesse trabalho conjunto Prefeitura, Estado e Ministério da Saúde, já preocupado com a terceira etapa desta doença. A gente passou pela etapa da informatização, levar informação para as pessoas, conscientização. Estamos agora na etapa da restrição de circulação, de evitar as aglomerações, para conter o número de casos aqui na cidade. Bom, a gente segue acompanhando aí o pronunciamento do prefeito Bruno Covas. Daqui a pouco a gente passa um resumo aí para você aí de casa, só reforçando que os parques municipais também estarão fechados. A Prefeitura de São Paulo, incluindo a recomendação do governo do estado, também passa então a decretar o estado de calamidade pública no município. Isso não é para gerar pânico em ninguém, é apenas uma facilitação para que a prefeitura possa agir, possa fazer compras que são muito essenciais, sem aquela necessidade de se fazer um processo todo detalhado por conta de licitação e o que acabaria atrasando as medidas mais emergenciais. Novamente, é importante destacar que não tem necessidade das pessoas correrem para o supermercado, porque foi garantido o abastecimento. Ou seja, só vai faltar se todo mundo correr para a prateleira e querer todo mundo de forma individualizada comprar tudo ao mesmo tempo. Aí não vai dar certo. Mas não tem necessidade, não é para gerar pânico não, tá bom?